Fala, galerinha. Muito bom ver vocês aí. Gostaram da minha sala? Uma sala totalmente virtual, com certeza. Essa não é a minha. Gostaria que fosse bonita desse jeito aí, mas não é. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter um tempo bem legal estudando a palavra de Deus. Ah, e essa é a minha oração que eu quero fazer nesse momento. Pelo que a gente vai estudar, pelo que a gente vai aprender, pelos desafios que ela vai trazer para a gente. Vamos orar? Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de olhar para a Tua palavra e buscar nela o entendimento para a nossa vida, nesse momento específico que nós estamos. Peço ao Senhor que dê entendimento e clareza a cada um de nós e que Teu Espírito nos convença daquilo que nós precisamos fazer e do que é melhor fazer nesse momento de pandemia em que nós nos encontramos. Nós oramos pedindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês de novo falando em mais um Cross. A oportunidade que eu tive ano passado foi muito especial e esse ano a gente tem essa situação inesperada aí, mas eu tenho certeza que vai ser um tempo muito legal aí. Eles me deram o tema para falar sobre pandemia e o fim dos tempos. Não é um tema fácil. Eu diria que exige bastante esforço para realmente conciliar as duas coisas, embora exista sim uma relação entre a pandemia e o fim dos tempos. O que eu quero falar com vocês brevemente hoje, eu tenho algumas passagens bíblicas que eu quero ler com vocês. Mas, primeiro de tudo, eu queria que a gente começasse fazendo um tipo de avaliação pessoal. O que acontece normalmente no dia a dia, sem pandemia, sem nada, é que a gente tem um horário contado para as coisas e a gente mal tem tempo para fazer as coisas que a gente quer. E muitas vezes o que a gente quer é ler um livro ou é assistir um seriado ou uma coisa desse tipo. Ou ficar no computador ou jogar videogame, depende do que quais são os seus interesses pessoais. Hein? E o que acontece é o seguinte, quando essa pandemia começou, por um lado a gente ficou chateado. Né? Poxa vida, vou ter que ficar em casa. Por outro lado, esse nosso coração desejoso de fazer aquilo que é muitas vezes um desperdício de tempo, ficou alegre. Opa, vou poder ver as séries que eu tanto queria. Vou poder jogar videogame tanto que eu quero, poder virar a noite jogando videogame, porque eu não tenho que sair amanhã. E coisas desse tipo. E o que eu vejo que aconteceu, e muitas vezes acontece, é que a gente não tem o discernimento para avaliar a situação ao nosso redor e fazer o melhor uso do nosso tempo. O fato de nós estarmos em casa, o fato de nós não estarmos, por exemplo, indo ao trabalho, nos deslocando, pegando transporte público ou dirigindo até o nosso trabalho, e a gente ter mais tempo, não é, biblicamente falando, uma desculpa para a gente usar mal o nosso tempo. A Bíblia é bastante clara lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, de que nós vamos dar contas a Deus de tudo que nós fazemos. E não é diferente no tempo de pandemia. E no tempo de pandemia que a gente tem mais oportunidade de fazer coisas que a gente gosta ou que normalmente a gente não faria por causa do nosso pouco tempo, muitas vezes a tendência do nosso coração é querer extrapolar e fazer um monte de coisas que a gente não precisa fazer, ou mesmo desperdiçar o nosso tempo. Então eu faria, por exemplo, uma pergunta para você. Quantos de vocês já leram um livro inteiro durante essa pandemia? A gente está falando aí de 2 meses, pelo menos, aí que você está parado na sua casa. Então são pelo menos 60 dias. Se você ler 3 páginas de um livro, durante 60 dias você consegue ler um livro de quase 200 páginas. Eu pergunto para você, quantos livros você já leu? Quantos livros relacionados à vida cristã você já leu? Ou quantos livros da Bíblia você já leu? Eu vou te dar um exemplo disso. O Evangelho de Marcos, e eu sei disso porque eu estou estudando o Evangelho de Marcos, a gente vai fazer uma série sobre esse Evangelho no Ministério Conexão Bereana, que é o ministério que eu participo. O Evangelho de Marcos, se você ler o Evangelho de capa a capa, são 16 capítulos, você vai demorar cerca de 1,5 episódios de uma série para ler. Uma série, por exemplo, Uma Casa de Papel, né, que tem mais ou menos quase 1 hora de episódio. Em 1 hora e meia você consegue ler o Evangelho. Nesse tempo de pandemia, já seria provavelmente suficiente para você ler o Novo Testamento inteiro. E eu tenho quase certeza de que essa não é a nossa realidade. De que a gente tem gastado tempo, eu não chamo isso de investimento, porque isso não é investimento, porque é um tempo perdido, assistindo coisas que não têm valor, investindo as nossas falas e os nossos esforços em coisas que não são eternas. E isso é um mau uso do nosso tempo. E isso é um mau uso da liberdade que Deus nos deu de escolher aquilo que a gente vai fazer. Aí você fala, poxa, mas está pegando pesado, eu não posso ser um pouco mais light? Você pode ser totalmente light. Mas o descanso sem um propósito, ele pode ser extremamente perigoso.
Porque quando a gente está cansado, quando a gente não tem uma disciplina, a nossa tendência é baixar a nossa guarda. E aí a gente dá acesso para coisas que a gente não precisaria dar acesso. Basta você olhar a quantidade de porcaria que tem sido lançada nesses aplicativos aí de streaming de vídeos. Quanta porcaria tem sido lançada no YouTube de vídeos. A coisa é impressionante, porque parece que o povo tem tempo para fazer besteira, então eles fazem besteira. Mas o pior que eles fazerem besteira são as pessoas consumirem a besteira que eles fazem. Então, o que eu queria dizer para você é fazer essa primeira autoavaliação. É possível que nesse momento você chegue e olhe para trás, e nesses 2 meses, talvez 3 meses que você esteja confinado, você chegue à conclusão de que você não tem usado bem o seu tempo. E se essa é a realidade, eu diria que o momento é de você conversar com Deus e falar: Deus, eu não tenho feito um bom uso do meu tempo. O tempo que eu tenho, ele foi dado pelo Senhor, ele é uma dádiva do Senhor, e por isso eu sou responsável por entregar de volta um uso correto daquilo que eu faço. E eu peço, Deus, que o Senhor me ajude daqui para frente a usar esse meu tempo correto com relação a esse tempo que a gente ainda vai ficar em casa por conta da quarentena. E, gente, isso é uma cobrança, mas, ao mesmo tempo, é um encorajamento. Há coisas boas que a gente pode fazer. Hoje você tem livros na internet, hoje você tem vídeos bons na internet, vídeos que, se você não entende inglês, por exemplo, você já tem a legenda ou a dublagem daquilo que você está assistindo. Então, a possibilidade que nós temos, ela é muito grande. A gente precisa aproveitar bem essas oportunidades. E o que eu estou vendo, que a realidade mostra, é justamente o contrário. Eu vou chutar o balde, já que agora eu não tenho... Vamos supor que as suas aulas na faculdade foram canceladas pelo semestre. Vou ficar o dia inteiro assistindo Netflix. Cara, pelo amor de Deus. Não é isso. Isso não é uma coisa que vai trazer para você benefício, pelo contrário. Cara. Vai desviar o seu coração daquilo que Deus tem para você. Tem problema você assistir um episódio ou outro de maneira esparsa, ou talvez regular um episódio por dia? Não vejo problema nisso. Contanto que isso não tome a realidade toda do seu dia. Se você está vivendo para isso, se você está escravo disso, se você não consegue viver sem essa realidade e ficar assistindo documentários, não, mas séries, essas coisas, que não foram feitas originalmente para Deus, eu acho que você corre um grande risco aí de estar fazendo uma coisa que não é boa para você. E aí eu falei que eu ia mencionar textos bíblicos para você. Você fala assim: poxa, Henrique, mas o que isso tem a ver com pandemia e final dos tempos? O que eu entendo com relação ao final dos tempos e a pandemia, se eu posso fazer uma analogia, eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado aqui com as analogias que eu faço, para não dizer coisa que a Bíblia não fala, é que uma coisa que eu tenho notado muito forte nessa relação da pandemia, nesse momento de pandemia, com o que a Bíblia fala do final dos tempos, diz respeito a essa suposta união que o mundo propõe. Somar forças, juntos nós somos mais fortes. Né? Toda essa realidade, vamos deixar as diferenças de lado, né, para a gente conseguir fazer o que é certo, ou o que é melhor. Por um lado, isso é muito bom. Eu fico muito feliz em ver pessoas que têm muitos recursos financeiros compartilhando com pessoas que não têm tanto recurso financeiro. Eu acho que isso deveria ser uma coisa mais comum, mais regular de acontecer. Ao invés da pessoa que tem muito recurso ficar tão preocupada em ter mais, ela tem a liberalidade aí de contribuir com os outros. Isso, até certo ponto, eu acho que o cristão deve ser um exemplo nisso. Mas o que me preocupa nessa direção de caminhar junto e somar forças é que a Bíblia fala que na tribulação, que é o período que vai acontecer depois que a igreja de Jesus Cristo for arrebatada, e aí você está ouvindo alguém que fala de um ponto de vista pré-tribulacionista, que a igreja vai subir com Jesus para os ares e vai passar com Jesus esse tempo de 7 anos antes de descer com Cristo para reinar 1000 anos aqui na Terra. O texto bíblico vai dizer que nessa época, quando a igreja subir, a pessoa que vai estar responsável pelo mundo, vamos dizer assim, que vai ser um líder mundial, que a Bíblia chama de anticristo, vai ser uma pessoa que vai fazer uma aliança com todas as nações. Todas as nações. Então, de certo modo, o que nós antevemos que vai acontecer, o que a Bíblia ensina que vai acontecer, é que o mundo vai fazer aliança, vai somar forças. Então, o que eu vejo com relação a esse momento de pandemia, das pessoas se juntando, das pessoas dividindo, das pessoas sendo generosas umas com as outras, ela é um cenário que, de certa forma, ele mostra o que vai acontecer no futuro. Não sei se isso vai acontecer por conta de uma outra pandemia,
Não sei se isso vai acontecer por conta de uma outra tragédia, mas o fato é que esse cenário mundial do mundo inteiro se unindo em favor de uma coisa, isso é essencial no cenário futuro, no cenário escatológico ah, do mundo. E Paulo, quando ele está falando lá em 1 Tessalonicenses, para aquela igreja querida de Tessalônica, ele vai dar uma série de orientações, e uma das orientações que ele dá, está ali no versículo 18 não, desculpe, versículo 20 do capítulo 5, então em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 20, Paulo vai dizer assim: não tratem com desprezo as profecias. Isso, entre outras orientações, então ele vai falar assim: orem continuamente, alegrem-se sempre, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. E uma das coisas que ele fala é: não tratem com desprezo as profecias. E o que eu estou dizendo para você aqui é que você precisa atentar por qual é o cenário que Deus tem preparado para o mundo. Deus tem um cenário, Deus é soberano, Deus nunca perdeu o controle da história. A história caminha para aquilo que Ele entende ser o melhor, para que no momento certo Jesus Cristo volte e venha reinar aqui eternamente, 1000 anos aqui na Terra, e depois nos novos céus e nova terra eternamente. Mas o fato aqui, e o que o Paulo está mencionando, é que as pessoas não podem desprezar aquilo que Deus deixou escrito como sendo o que vai acontecer no futuro. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas elas têm muito tempo para gastar com coisas que não valem a pena, coisas que não trazem esperança, coisas que não podem passar para outras pessoas uma mensagem de esperança, sendo que elas têm na palavra de Deus inúmeras orientações a respeito do que vai acontecer no futuro. Eu quero fazer um link com isso. Volta comigo para Marcos capítulo 4. Nós vamos ler um texto bastante pequeno, são 5 versículos apenas. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 21. Jesus vai chamar a sua atenção e a minha atenção, mas no caso específico ele estava falando com os ouvintes dele ali na Galileia, que nós temos uma missão. E essa missão, ela é a missão mais importante que nós temos, que é anunciar para as pessoas a esperança que existe na vida em Cristo. Então, se eu posso fazer juntar as duas coisas, pandemia e fim dos tempos, é o fato de que nós temos uma mensagem de esperança para um mundo que não tem esperança. E que nós temos que aproveitar esse momento de pandemia, em que as vozes são muito mais ouvidas, por exemplo, na internet, para espalhar as boas novas. Não para espalhar opiniões, não para espalhar, às vezes, fake news. Eu não estou dizendo que é isso que você está fazendo, mas tem bastante gente que faz isso na internet. De forma que eu seja cuidadoso naquilo que eu posto e, ao mesmo tempo, eu seja uma pessoa que encoraje as pessoas a pensar na vida delas como algo que é finito e que elas precisam avaliar como que elas estão vivendo. Então, olha o que Jesus falou ali em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 25. Jesus lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Quer dizer, em 2 versículos, aí no 23 e no 24, ele fala 2 vezes: presta atenção, dá ouvidos para o que eu estou falando. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais acrescentarão. A quem tiver mais, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Basicamente, eu quero que você foque principalmente nos versículos 21 a 23. Jesus vai fazer o uso de um utensílio que era muito comum naquela época, que era a candeia. A candeia era usada para iluminar. Eles não tinham luz elétrica como nós temos, e aí, por volta aí de 6 da tarde, coisa assim, já estava escuro, já estava ficando escuro, e eles usavam uma candeia. A candeia, basicamente, era um pedaço de argila, num formato assim, como se fosse de uma concha, assim, que tinha óleo dentro, e de alguma maneira eles tinham um pavio que ligava e acendia esse óleo de forma que o óleo queimasse e iluminasse. Então, a figura que Jesus está usando é algo muito comum para aquela época lá. Vocês têm esse utensílio que serve, que tem uma grande utilidade para você. Só que se ele for colocado, ou se o uso que for feito dele for um mau uso, não há qualquer proveito nele. E o que Jesus está mencionando aqui, usando uma analogia, ele está falando da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho. Ele está dizendo: de que adianta você saber se você não passa isso para frente?
De que adianta você conhecer? De que adianta você ser salvo se você não passa isso para as pessoas? Ele está falando aqui, adianta alguma coisa eu colocar uma candeia debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama? Não, não adianta. A iluminação que ela vai prover, ela é muito pequena. Aonde que a candeia tem que estar? Tem que estar num lugar onde ilumine as coisas ao seu redor. Então, normalmente eles tinham, perto das portas, eles tinham como que prateleirazinhas onde eles colocavam as candeias de forma que ela iluminasse aquele ambiente. Né? A gente tem que lembrar que ali naquela época de Jesus, as casas provavelmente eram um ambiente só, né? Como que uma sala grandona. Não tinha divisão de quartos como nós temos hoje. Então, aquela candeia seria suficiente para iluminar o ambiente inteiro, mesmo que fosse de maneira bastante simples ou bastante fraca, mas ainda seria uma referência de iluminação. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você não vai colocar isso no lugar que é apropriado? Lógico que vai colocar. A resposta é básica, lógico que vou colocar. E aí, a analogia que ele faz é justamente com a pessoa que conhece a mensagem do Evangelho e não propaga isso para os outros. Nós estamos num momento de crise, um momento em que muitas pessoas estão desesperadas, no momento que muitas pessoas estão com medo, no momento que muitas pessoas estão aflitas, no momento que muitas pessoas não têm esperança, no momento que, que algumas pessoas não têm para quem recorrer. E o que eu quero dizer para você e chamar a sua atenção de maneira bem séria aqui, é que Jesus está dizendo, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade que você tem, ela um dia você vai prestar contas delas para Deus. Você tem a mensagem de esperança. Você tem a mensagem de salvação. A pandemia não é o problema mais sério do homem. Coronavírus não é o problema mais sério do homem. O problema mais sério do homem é o pecado. Porque o pecado conduz à morte, seja por coronavírus ou não. E a pessoa que morre sem Deus, pensa numa pandemia multiplicada aí 10 elevado a 70 e cacetada. Nem existe esse número. Nem tem como existir. É um número absurdo. O que as pessoas que estão morrendo sem Deus vão passar por causa do juízo do pecado é uma coisa infinitamente pior do que a gente está passando hoje por conta de uma simples pandemia. E você e eu conhecemos a mensagem da verdade. E você e eu temos a responsabilidade de conversar com essas pessoas e falar para elas da mensagem de Cristo. Sabe por quê? Pensa comigo rapidamente. Hoje qual que é a realidade? Seja você cristão ou não, as famílias estão juntas em casa. As famílias estão tendo que conviver mais. As famílias estão trabalhando mais os relacionamentos. Algo que sem a pandemia isso não estava acontecendo. Hoje as pessoas estão pensativas sobre inúmeras coisas que o dia a dia corrido delas não permitia que elas pensassem. Então esse é um momento perfeito para nós como cristãos sermos influência na vida das pessoas que não conhecem a Deus. Influência para quê? Para levar a mensagem da verdadeira esperança. Semana passada morreram duas senhoras da igreja que eu frequento. Na verdade, era mãe e filha. As duas morreram de Covid e as duas morreram com distância, o tempo entre uma morte e outra foi de 2 minutos. Elas estavam em hospitais diferentes, mas elas eram pessoas muito, muito próximas. Ela era a filha, ela tinha mais ou menos, acho que era 50 anos, e a mãe já tinha por volta de 80, quase 80, se não estou enganado. E elas eram muito próximas. E Deus foi tão bom com elas que elas chegaram no céu praticamente juntas. Nem sentiram falta uma da outra. Mas eu lembro que no domingo, quando o pastor estava falando da morte delas, do falecimento delas, ele falava com alegria. Primeiro porque elas eram servas muito, muito operosas na igreja. Eram pessoas bastante influentes na igreja e que tinham um histórico de serviço a Deus muito grande. Mas em segundo lugar, porque no momento da morte a gente pode se alegrar, o cristão pode se alegrar no momento da morte. Por quê? Porque o melhor está por vir. Então o pastor estava super feliz com essa situação, obviamente ficou triste pelo falecimento delas, isso é óbvio. Ninguém gosta dessa separação que nós estamos passando por algumas pessoas aí que vocês talvez até conheçam. Mas o fato é que a realidade do evangelho, ela é desconhecida para muita gente. E se ela é desconhecida para as pessoas que você conhece, isso pode ser um grande indicativo de que você é a pessoa que está falhando em levar a mensagem para elas. Você já parou para pensar, por exemplo, que talvez você seja a única pessoa cristã
no círculo de amizade que essas pessoas têm? Seja para pensar, por exemplo, que você pode ser a única pessoa que tem a oportunidade e a capacidade de dar para elas a notícia que pode trazer esperança para elas em meio a uma situação tão difícil dessas. Eu moro no estado do Brasil, que é o estado mais populoso do Brasil e, consequentemente, é o estado que mais mortes por conta dessa pandemia tem. Então, aqui, o número de mortes aqui é uma coisa que está crescendo, assim, não sei se está crescendo, mas falei até uma informação que pode ser errada, mas é um número alto, né? Então, assim, a chance da gente conhecer alguém que morreu disso é muito grande. Eu conheci pelo menos aí 4, 5 pessoas já, que eram do meu ciclo, pelo menos que eu conhecia pessoalmente, que morreram disso. Então, a gente tem que parar para pensar que essas pessoas estão ávidas por esperança. Não por qualquer coisa que possa dar esperança, porque não é qualquer coisa que pode dar esperança, mas para a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Que é aquele que diz que ainda que você morra, você viverá. Essas pessoas que não têm esperança, a esperança delas está no respirador, a esperança delas está numa vacina, a esperança delas está num tratamento que a gente ainda desconhece qual que é, ou talvez no isolamento social, ou em qualquer outra coisa. E a gente sabe que essa é uma esperança que é vazia, é uma esperança que não dura, é uma esperança que não se sustenta. Porque o maior problema da pessoa não é o Covid. O maior problema da pessoa é o pecado, né? Que destina ela para o inferno. Jesus diz que aquele que não crê já está condenado, mas que todo aquele que crê tem a vida eterna. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte: primeiro, essa avaliação pessoal. Como é que eu estou usando o meu tempo? Primeiro, para mim. E segundo, como é que eu estou usando esse meu tempo com as pessoas ao meu redor? Se eu moro com os meus pais, eu estou investindo tempo conversando com eles, aprendendo com pessoas que são mais experientes do que eu. Ou talvez sendo alguém que encoraja eles a um viver cristão, se eles não são cristãos ainda. Então, em primeiro lugar, pessoalmente, como é que eu tenho usado o meu tempo? Eu tenho lido a minha Bíblia, eu tenho lido livros cristãos, eu tenho buscado aprender mais do Senhor. Em segundo lugar, como é que tem sido os meus relacionamentos dentro da minha casa? E em terceiro lugar, não menos importante do que isso, como é que tem sido os meus relacionamentos fora da minha casa? Que tipo de mensagem eu tenho mandado para as pessoas? Será que eu tenho usado o meu Twitter, por exemplo, meu Facebook, meu Instagram com sabedoria? Ou será que eu tenho me tornado um ativista político? Gente, a gente não está aqui para ser ativista político, para defender fulano ou acusar fulano. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. 1 Timóteo 2 diz isso. Mas, além disso, eu não tenho que ir lá nas redes sociais ficar sendo uma pessoa que joga gasolina em discussões. Eu tenho que ser uma pessoa que leva a mensagem de salvação. Eu até fiz um trocadilho, uma das raras postagens que eu fiz um hashtag assim: não espalhe fake news, espalhe as boas novas. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que mostrar para as pessoas qual é a realidade da pessoa sem Cristo e qual é a realidade da pessoa com Cristo. Que o melhor pode vir ainda se a pessoa ela confessar o seu pecado, confessar a necessidade da salvação dela em Cristo e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a dica que eu dou para você com relação a esse momento aí de pandemia e esse final dos tempos. Em primeiro lugar, faça uma avaliação pessoal, como é que eu tenho usado o meu tempo. E, se você precisa dobrar os seus joelhos e orar diante de Deus, vá orar, vá confessar o seu pecado. Vá dizer: Deus, me ajuda a usar melhor o meu tempo. Em segundo lugar, como é que tem sido o seu relacionamento dentro da sua casa? Se você é casado, você tem filhos pequenos, talvez, quanto tempo você tem investido conversando com o seu cônjuge? Converse, esse é o momento de você conversar e colocar muita coisa limpa, talvez fazer planos que no dia a dia vocês não têm tempo de fazer. Momento de vocês avaliarem a relação de vocês com seus filhos e como vocês podem ajudar os seus filhos a serem mais piedosos. E mesmo tratar o relacionamento de vocês, mas em terceiro lugar, como é que você tem sido com relação ao lado de fora, ou à tela, a outra tela. Nós temos a responsabilidade. Jesus falou: de nada adianta a candeia ficar debaixo da cama. Ela tem que ficar no alto. Ela tem que se tornar visível. Nós temos a mensagem do Evangelho. Nós precisamos levar essa candeia para as pessoas que estão às cegas, para as pessoas que nem sabem no que tropeçam, e para as pessoas que não enxergam qualquer esperança. Ou como diz um conhecido, ele fala que a única coisa que essas pessoas que não têm a Deus conseguem enxergar no fim do túnel, a luz que elas conseguem enxergar no fim do túnel é o trem que está vindo atropelar elas. Não há esperança para quem não está em Cristo. Não há esperança. E você e eu temos que falar para essas pessoas. Converse com o seu vizinho. Converse com o seu vizinho.
De repente faz um bolo, manda para o seu vizinho. Ó, tenho orado por você para que Deus proteja você nesse momento de pandemia. Quem sabe isso abre uma conversa, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, cara, eu tenho orado para Deus proteger cada um de nós. Aí o cara vai falar, mas orar? Como assim orar? E aí você pode falar que você tem a oportunidade de conversar com Deus, Criador dos céus e da terra. Gente, oportunidades nós temos, nós não podemos perder cada uma delas. Eu não sei se isso ficou exatamente dentro do tema que vocês queriam, mas eu acho que é uma oportunidade de reflexão. Muita saudade de vocês, são pessoas muito queridas para mim, marcaram a minha vida, essa igreja especial de Vila Velha. Espero poder voltar um dia, quem sabe, aí com a minha família, para vocês conhecerem as heranças que Deus nos deu, também com a minha esposa, que é uma mulher muito piedosa. E eu sou muito grato pelo convite. Agora eu queria fazer uma oração para encerrar esse tempo aí. Deus, obrigado, porque a tua palavra, mais uma vez, falou ao nosso coração, de forma que nós somos lembrados de que nada adianta nós guardarmos a mensagem do Evangelho dentro de nós. Nós precisamos espalhar isso. Nós precisamos espalhar as boas novas. Eu peço a Deus por cada um dos meus amigos que assiste esse vídeo nesse momento. Seja casado, seja solteiro, seja mais novo, seja mais velho. Que o teu Espírito, Deus, tenha incomodado a uma avaliação pessoal, a uma avaliação do relacionamento entre família e uma avaliação pessoal do seu relacionamento com as outras pessoas. E que nós sejamos agentes que vão levar a mensagem do Evangelho às pessoas que não têm esperança. Que sejamos pessoas que vão colocar a candeia no lugar mais alto, para que ela brilhe e mostre o caminho para as pessoas que não têm a mínima noção de onde estão indo. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela tua palavra. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até uma próxima.